Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager. Hoje nós estamos a gravar na manhã seguinte. Cheguei muito tarde a casa e como já era muito tarde, a minha mulher já estava a dormir. Portanto não convém estar a fazer barulho a essas horas. Portanto estou a gravar de manhã e estou com um bocadinho de pressa para sair porque eu tenho um almoço de família. Então estamos um bocadinho em contra-relógio. Mas vamos ao que importa, vamos jogar, bora lá. Ora bem, o nosso jogo de hoje é contra um treinador chamado Rodas Minas. Eu, apesar de estar na manhã seguinte, não sei o resultado. Quando acontece isso, eu passo rapidamente, escondo o ecrã só para pôr os jogadores a treinar à noite. É isso que eu faço e juro que não sei o resultado. Portanto, eu não sei como é que isto vai correr aqui hoje. O resultado da batalha já sei, porque os nossos colegas fazem... A gente tem o grupo do Facebook e as partilhas dos resultados são rápidas nas batalhas, portanto o resultado da batalha já sei. Mas vamos ver o jogo quase como se não soubéssemos, não é? Mas hoje, aqui, no modo carreira, eu não faço ideia como isto correu. Nós vamos jogar em 4-3-3-A. Eu agora estou a pensar, mas que raio de 4-3-3 é que eu pus? Não me lembro, malta. Bem, vamos ver. Bora lá, vamos jogar. Nós fazemos a simulação... Ui, isto já é os resultados da Liga 2, esperem lá. Nós fazemos o... agora tenho que apagar isto. Nós fazemos os jogos através da aplicação do telefone. Portanto, fica mais realista, não é? Isto é o layout do computador, isto é o layout do telefone, do telemóvel, celular. Vamos lá jogar, bora lá. Desculpa eu ainda estar assim meio taralhoco porque eu acabei de acordar. Vamos então ao jogo contra Rodas Minas. Jogo em nossa casa, jogamos... E temos agora a primeira grande oportunidade. Jogamos em 4-3-3-A. E é o golo! 1-0, malta, 1-0, Di Maria faz o golo logo ao primeiro minuto. O que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? Agora temos um pontapé de canto. Uma jogada perigosa. Mas desta vez a bola não quis entrar, mas é muito bom já estarmos a ganhar no primeiro minuto. É mesmo muito bom, porque nós estamos com algumas dificuldades nos jogos em casa, no geral. Eu até estou curioso com que tática é que eu pus, que eu não sei porquê. Sei que joguei em 4-3-3, sei que alinhei em 4-3-3, mas não me lembro de como é que eu pus a tática. Não me lembro. Ok. 2-0. 2-0 mais um do Di Maria. Di Maria hoje extremamente eficaz. Coisa que não tem sido nada eficaz o Di Maria. E estamos a ganhar 2-0 ao intervalo. Portanto, grande início. Temos o jogo controlado. Isto é muito importante para nos mantermos nos lugares de cima. Canto perigoso, mais um. Obrigado. E continuamos a massacrar. E agora pode ser a grande oportunidade aqui do Galatasaray de reduzir a vantagem, mas não conseguem. Eles não conseguem, bem tentam. E chegamos aqui já perto do fim. Mais um lance para Di Maria e é o 3-0. 3-0 para nós, malta. Isto é inacreditável. Finalmente temos um grande jogo. Já não tínhamos assim uma vitória folgada há muito tempo. E é uma vitória muito importante para nós. São 3 pontos importantes para nós. Muitas oportunidades, muitos golos, a equipa extremamente eficaz. Muitas vezes a bola não quer entrar, nós estamos constantemente a rematar e a bola não entra. Desta vez foi fácil, foi fácil. Eusébio vai tentar um pontapé de bicicleta. Mais um, não é? E não marcou. Mas são muitas oportunidades. Estou a gostar da equipa. Muito entrosada. Um bom jogo. Simões vai tentar o 4-0. Só aqui no fim foram logo mais 4 oportunidades. Foi muito bom. E ganhamos isto 3-0. Portanto, já era de esperar com o 2-0 ao intervalo. Vamos já ver como é que foi as estatísticas, mas no computador. Ora bem, temos então... Foi um domínio total. 12 remates a 5, jogámos em 4-3-3, eles em 4-5-1. Deixem-me só ver a tática. Como eu não posso mostrar as táticas, eu já vos digo.
Ok, já estive a ver. A tática era como a do Cascão. O Cascão disse-nos já há uns tempos um 4-3-3. Ele resultou muito bem, mas depois já não resultava tão bem. Nós estamos a usar essa tática com um pormenorzinho de diferença. Com um pormenorzinho de diferença que eu não vou estar a dizer, mas tem a ver com na posição dos jogadores. Um pormenorzinho. E resultou, portanto, gostei da tática outra vez. Voltámos a ganhar e já vamos ver a classificação. Portanto, o Estrilho empata contra o R-Pirro. Grande resultado também aqui do R-Pirro empatar contra o Estrilho. Dois grandíssimos treinadores que já ganharam o modo carreira. O Johnny ganha 3-0 ao Linic Telmo. Temos o Canja a perder 2-0 contra o Medinas. Temos o David José a perder 2-1 contra o Andrei. O Simões empata a 1 com o Rafa. O Simões tem muitos empates. Nós ganhamos 3-0 ao Rodas Minas. O Messi CR7 empata a 1 com o Mr. Zoni. E temos o Adeaio a empatar a 0 com o Carlos Grativol. Portanto, olhando para a classificação, subimos outra vez, fazemos pressão aos líderes, não é? O Messi está aqui de novo com um empate. Temos o Johnny com 19. O Medinas também, com muitos empates, com 6 empates já. Se não me engano foi o Zé Tigresa ou o Cascão que disseram que ele era o rei dos empates. E é agora ele e o Canja, não é? São os reis dos empates com 6 empates em 11 jogos. Nós, nesta liga, não sei o que é que se passa, mas não estamos a empatar muito, o que é bom. Estamos com poucos golos sofridos, como é habitual. Nós normalmente somos uma equipa que não costuma sofrer muitos golos, normalmente, e às vezes também não marcar muitos. Mas hoje marcámos 3 golos, não foi nada mal. Portanto, 19 pontos para a gente, podemos fazer pressão aqui aos líderes. Em termos de valor de plantel, o Estrilho é o melhor plantel, nós estamos aqui um bocadinho mais para baixo, mas atenção, isto é tudo muito equilibrado. Portanto, a gente jogando contra o Estrilho, a diferença também não é gigante, como é óbvio, não é? Nós temos um plantel de nacionalidade portuguesa, porque somos o Benfica. E temos já alguns avançados a 90, temos médios também 2 ou 3 a 90, uma defesa já um bocadinho mais forte, um grande guarda-redes porque aproveitámos o evento dos treinos, não é? Os treinos estavam mais rápidos e agora vamos pôr os jogadores outra vez a treinar. Portanto, os treinos já estão outra vez a 8 horas. Eu vou pôr neste caso, pode ser o Eusébio. Aqui no meio campo vamos pôr o Rui Costa. Pode ser o Luizão e o nosso guarda-redes, ok? Olhando então agora sim para o resultado da segunda liga, da Liga 2, lembrem-se que isto são 2 meias finais. Temos Zé Tigresa a liderar, outra vez com uma vitória. Incrível a quantidade de vitórias que ele tem ganho, e agora ganhou fora ao Leandro Silva, portanto um treinador que pelos vistos já não está no seu melhor porque está aqui mais para baixo. Renato Paiva empata a 1 com o Metusalém Severino. Temos o Duarte Inácio a ganhar 2-0 à Rosilaine Martins. O Leandro Silva perde 5-0 com o Zé Tigresa. Temos o Lil Jeep a perder 1-0 contra o Uruguaiense. O João Rodrigues perde 1-0 contra o Banharista. Temos Leandro Paiva a empatar a 0 com o Jorge. King ganha 1-0 ao Mauro. Pinto Blue ganha 2-0 ao Cascão. Grandes resultados, malta. Imprevisível quem são os 8 a passar. Portanto, nós ontem falámos da Rosilaine, porque é a treinadora que está aqui na liga. Não é fácil o futebol feminino desenvolver-se tanto como o futebol masculino, e aqui temos uma treinadora e é bom para nós e para o OSM. Zé Tigresa a liderar com 27, Uruguaiense 21, Duarte Inácio a fechar o pódio com 20. Nós temos então em zona de passagem aqui o Pinto Blue, que sobe, o Cascão na corda bamba, Lil Jeep, João Rodrigues também. Isto depois está muito equilibrado. Qualquer um destes treinadores pode chegar à zona de passagem. O Leandro Silva é o tal treinador que já não está no seu melhor. Em termos de valor de plantel, o Pinto Blue está muito bem. Portanto, é muito importante este valor de plantel para lutar pela passagem, porque ele está ali em oitavo, está no limite e há muita competitividade. Em termos de atividade, temos Leandro Silva inativo. Portanto, eu vou dizer a ele para expulsá-lo, se calhar. Não sei se esta liga, como é especial, dá para expulsar. É o único treinador que está inativo. Na nossa liga, por exemplo, não temos ninguém. Lembrem-se que eu estou a gravar de manhã, portanto, neste caso o Simões ainda não acordou e foi ao jogo. Não é inatividade. Ok, maltinha, vamos lá então dar um olho
na batalha, não é? Eu já sei o resultado. Se estou satisfeito, não estou. Mas vamos ver o resultado. Bora lá. Vamos jogar fora de casa com um treinador chamado Andy Mill. E vamos jogar. Bora lá. Jogo em 4-5-1. Uma tática que eu gosto muito de jogar fora de casa. Portanto, grande vitória. Muito boa. Importantíssima esta vitória. Só que o problema é o que se tem passado nesta batalha. O Rui empata a 0 com esta estatística. Dominou completamente o adversário. 9 remates a 3. Empatou a 0. O David perde um 0. A falhar um penalti. Com 11 remates a 6. Perde 1 a 0. Portanto, como é que isto é possível, não é? Portanto, perde um 0, 60-40 de posse de bola, um domínio total do jogo, perde 1 a 0. Depois, o Nuno Pinto tem uma expulsão aos 16 minutos. Expulsão aos 16 minutos que matou o jogo para ele. Portanto, perde 3 a 0 por causa disso também. E o Jorge perde 2 a 0 num jogo de 10 remates a 8. Como é que a gente podemos nos chafar desta batalha? São todas as jornadas assim. Injustas, injustas, injustas. Nós temos outra vez uma ronda onde toda a gente domina os seus jogos. Muitos de nós massacram. O Nuno Pinto tem um expulso. Portanto, o único jogo que eles dominam foi o jogo em que há a expulsão aos 16 minutos. E nós acabamos outra vez com uma jornada de 3 pontos negativa. 3 não, 6 pontos negativa. Porque eles têm 2 vitórias, eles têm 3 vitórias, nós temos uma. É revoltante, como é óbvio, é revoltante. Nós na batalha, na equipa 1, estamos a ganhar muito bem aos Titãs Arena. Na equipa B, neste caso, estamos a ganhar por 9 pontos ao grupo português Titã, Fox e Ambição. E no grupo C, portanto, contra estes da Renegades, estamos a perder por mais ainda. Portanto, estamos a perder neste caso por 18 pontos. Uma batalha que devíamos, por justiça, estar a ganhar. E é sempre jogo atrás de jogo, jornada atrás de jornada isto. A gente realmente tem que procurar a nossa sorte. Mas se a sorte não vem, as coisas tornam-se impossíveis, não é? A gente, como é óbvio, estamos no lugar 50 e tal do ranking mundial. Estamos a jogar contra um grupo que está no lugar 16º. A gente não pode estar constantemente a massacrá-los fora, em casa, a massacrar e a ganhar os jogos todos. Isso não é realista. Portanto, estando já com uma desvantagem destas, é muito difícil dar a volta. Agora, que merecíamos estar à frente, eu acho que não há dúvidas pelo que se tem visto. Mas é assim, não é? É assim. E agora, pouco a pouco, temos de tentar ao máximo também ter sorte e continuar no nosso caminho de fazer bons jogos. Deixa-me só pôr aqui os jogadorzinhos a treinar. O que é que eu posso fazer aqui? Temos 3 jogadores à venda. Vou meter o Eriksen. Tenho aqui o olheiro já pronto, mas eu ainda quero ter mais um bocadinho de dinheiro. Vou só ver se há aqui alguma coisa que possamos aproveitar. O Diogo Jota está mais ou menos. O Cancelo, eu gosto muito do Cancelo. Ih, está muito caro, está ao dobro do seu real valor. Mas eu gosto muito do Cancelo, mas vou esperar mais um bocado. Eu tenho o Dalot. Também tem um bom ataque. Eu gosto de laterais com bom ataque. Está bem, malta? Um abraço. Vamos então despedir-nos. Obrigado a todos pelo vosso apoio. Deixem aqui um likezinho no vídeo. Deixem-nos o vosso apoio também. Com um likezinho, é isso que eu estou a dizer. Eu estou mesmo... É que é muito estranho ir gravar de manhã. É muito estranho porque não estamos ainda não estamos, parece que ainda não estamos bem vivos.
Tchau, malta. Um abraço. Obrigado a todos pelo vosso apoio outra vez. Obrigado aos nossos presidentes. Obrigado a toda a gente que deixa aqui uma doaçãozinha ao canal. Vemos então amanhã, na hora do costume. E hoje foi um grande episódio em termos de resultados. Mas na batalha não estamos satisfeitos, não é? Queríamos mais, queríamos ganhar as 3 batalhas. Estamos a ganhar 2 e a nossa está muito complicada. Até amanhã, malta.